Chico Xavier, um dos médiuns mais influentes e respeitados do Brasil, dedicou sua vida à caridade e ao consolo espiritual, orientando milhares de pessoas sobre como lidar com os desafios espirituais, especialmente a obsessão espiritual. Segundo a doutrina espírita, a obsessão é a influência negativa de um espírito desencarnado sobre uma pessoa viva. E Chico Xavier, com sua vasta experiência e sensibilidade, ofereceu orientações claras e práticas para ajudar as pessoas a se protegerem dessas influências. Chico Xavier ensinava que a obsessão ocorre quando um espírito desencarnado, que ainda está preso a sentimentos negativos como ódio, vingança ou apego a vícios, encontra uma ressonância vibracional em uma pessoa encarnada. Essa sintonia permite que o espírito se ligue ao indivíduo, causando desde pequenos transtornos emocionais e físicos até graves desequilíbrios. Para Chico, a melhor defesa contra essa influência era a elevação moral e espiritual do indivíduo. A obsessão dentro da doutrina espírita é um fenômeno espiritual onde um espírito desencarnado exerce uma influência persistente e negativa sobre uma pessoa encarnada. Chico Xavier, com sua profunda experiência mediúnica, dedicou-se a explicar e orientar sobre esse fenômeno, ajudando as pessoas a compreenderem suas causas, manifestações e como se proteger. Segundo Chico Xavier, a obsessão geralmente ocorre devido a laços de ressentimento, ódio ou vingança que podem ter se formado em vidas passadas ou mesmo na vida atual. Espíritos que desencarnam carregando mágoas, vícios ou desejos de vingança podem buscar retribuição ou continuar suas ações no plano espiritual, tornando-se obsessores. Essas entidades, ainda presas a emoções inferiores, procuram aqueles com quem têm afinidade vibracional, ou seja, indivíduos cujos pensamentos e emoções se encontram em sintonia com suas próprias. Chico explicava que a obsessão se manifesta em diferentes graus, variando de uma influência sutil até a subjugação completa do indivíduo. Obsessão simples. Neste estágio, o espírito obsessor influencia os pensamentos e emoções da pessoa, causando desânimo, tristeza, irritação ou pensamentos fixos em algo negativo. A pessoa, embora ainda mantenha controle sobre si mesma, sente-se perturbada e desgastada. A fascinação é um nível mais grave, onde o obsessor consegue interferir no raciocínio da pessoa, fazendo com que ela adote comportamentos erráticos ou tome decisões prejudiciais, acreditando que está agindo corretamente. O espírito obsessor manipula as percepções do obsediado, dificultando a percepção da realidade e do problema em si. No estágio mais severo, a subjugação, o espírito obsessor domina a vontade do indivíduo, podendo até mesmo controlar suas ações físicas e mentais. Nesses casos, a pessoa pode exibir comportamentos compulsivos, violentos ou autodestrutivos, perdendo a capacidade de reagir por conta própria. Chico Xavier ensinava que ninguém é vítima da obsessão por acaso. Ele acreditava que as pessoas que passam por essa experiência estão de alguma forma em sintonia vibracional com o espírito obsessor. Isso pode ocorrer devido a pensamentos negativos, sentimentos de culpa, vícios, ou até mesmo um estilo de vida que foge dos princípios do bem e da moralidade. A obsessão, portanto, não é apenas uma agressão externa, mas também uma oportunidade de aprendizado e transformação para o obsediado. Chico Xavier sempre destacou que o processo de obsessão oferece uma oportunidade para o obsediado buscar a reforma íntima. Ele orientava que, ao reconhecer suas fraquezas e trabalhar para superá-las, a pessoa pode quebrar a sintonia com o espírito obsessor. Isso envolve o cultivo de pensamentos elevados, a prática do perdão, o exercício da caridade e a busca constante pela melhoria moral.
A mudança interior, segundo Chico, é a chave para a libertação da influência obsessora. A doutrina espírita, conforme explicava Chico Xavier, não vê a obsessão como uma condenação, mas como uma oportunidade para a evolução espiritual, tanto para o espírito obsessor quanto para o obsediado. O obsessor, que muitas vezes é um espírito em sofrimento, também necessita de ajuda e esclarecimento. Assim, o processo de cura envolve não apenas a libertação do obsediado, mas também a elevação e o encaminhamento do espírito obsessor para a luz e o arrependimento. Chico Xavier ensinava que a obsessão deve ser tratada com paciência, amor e compreensão. Em vez de nutrir medo ou revolta, ele aconselhava que as pessoas se aproximassem de Deus, buscassem a oração e o auxílio dos bons espíritos e se envolvessem em práticas de elevação espiritual. Dessa forma, o obsediado e o obsessor podem ser conduzidos ao caminho da paz e da redenção, cumprindo assim os desígnios de evolução que regem a vida espiritual. Chico enfatizava que a elevação moral era a principal barreira contra a influência de espíritos obsessores. Ele recomendava que as pessoas cultivassem pensamentos elevados, praticassem o bem e se esforçassem para manter uma vida moralmente íntegra. Chico destacava que espíritos obsessores só conseguem se aproximar e influenciar pessoas que estejam em sintonia com suas vibrações negativas. Portanto, vigiar os próprios pensamentos e emoções era essencial. Chico Xavier, uma das figuras mais proeminentes do espiritismo no Brasil, sempre enfatizou a oração como uma ferramenta fundamental na vida espiritual e na proteção contra influências negativas, como a obsessão espiritual. Para Chico, a oração não era apenas um ato de fé, mas um poderoso meio de comunicação com as esferas superiores, capaz de elevar a alma, fortalecer o espírito e transformar a realidade do indivíduo. No entendimento de Chico Xavier, a oração é muito mais do que uma simples repetição de palavras ou rituais. Ela é, antes de tudo, um ato de sintonia com as forças divinas, um diálogo íntimo e sincero com Deus e os espíritos superiores. Através da oração, o indivíduo abre seu coração, expressando suas necessidades, gratidão, arrependimentos e pedidos de auxílio. Este ato de conexão eleva a vibração da pessoa, afastando influências espirituais inferiores e fortalecendo-a contra desafios e tentações. Chico Xavier ensinava que o ato de orar altera a vibração da pessoa, conectando-a a esferas mais elevadas do plano espiritual. Quando alguém ora com sinceridade e devoção, sua alma emite vibrações mais puras que atraem a assistência dos bons espíritos. Estes espíritos, sintonizados com a frequência elevada gerada pela oração, podem então oferecer amparo, orientação e proteção. Dessa forma, a oração se torna uma barreira contra as influências de espíritos obsessores que vibram em frequências mais baixas e negativas. No contexto da obsessão espiritual, a oração assume um papel central. Chico Xavier ensinava que, ao enfrentar a influência de um espírito obsessor, a pessoa deve intensificar suas preces, buscando não só a proteção divina, mas também a elevação moral e espiritual. A oração constante ajuda a enfraquecer a ligação com o espírito obsessor, desarmonizando a sintonia entre o obsediado e o obsessor. Com o tempo, essa prática pode levar à libertação da pessoa, que passa a vibrar em uma frequência inacessível aos espíritos inferiores. Além disso, Chico Xavier sugeria que se orasse também pelos obsessores, pedindo a Deus que os iluminasse e os encaminhasse para a luz. Esse gesto de caridade e compaixão, aliado à oração, podia ajudar a transformar o obsessor, que também é um espírito em sofrimento, conduzindo-o ao arrependimento e à regeneração. Chico Xavier incentivava as pessoas
a fazerem da oração um hábito constante, não apenas em momentos de dificuldade ou perigo. Ele sugeria que se orasse ao acordar, pedindo a Deus força e proteção para o dia que se iniciava, antes das refeições, agradecendo pelo alimento, e ao deitar-se, refletindo sobre o dia que passou e pedindo orientação para o descanso espiritual durante o sono. A oração em grupo, como no Evangelho no Lar, também era altamente recomendada por Chico. Ele acreditava que quando as pessoas se reúnem para orar em nome de Jesus, a energia gerada é muito mais poderosa e eficaz na proteção do lar e de todos os que nele habitam. Esse tipo de oração fortalece os laços espirituais entre os membros da família e cria uma atmosfera de paz e harmonia que dificulta a ação de espíritos obsessores. Chico Xavier sempre ressaltava que a oração não precisa ser longa ou elaborada para ser eficaz. O mais importante, segundo ele, é que ela seja feita com sinceridade e fé. Uma oração simples, mas feita de coração, pode ter mais poder do que longos discursos desprovidos de sentimento. Chico gostava de citar exemplos de orações curtas e poderosas, como o Pai Nosso, ensinada por Jesus, que resume em poucas palavras tudo o que é necessário pedir a Deus. Ele também encorajava as pessoas a desenvolverem suas próprias orações, expressando seus sentimentos de maneira espontânea e verdadeira. Para Chico, Deus não se importa com a forma ou a quantidade de palavras, mas com a sinceridade e a intenção por trás delas. Além de sua função protetiva, Chico Xavier via a oração como uma fonte inesgotável de paz e consolo. Nos momentos de angústia, medo ou dor, a oração oferece um refúgio onde a alma pode se recolher e encontrar serenidade. Ela alivia o peso das preocupações e reequilibra o espírito, permitindo que a pessoa enfrente as dificuldades da vida com mais coragem e resignação. Chico costumava dizer que quem ora nunca está sozinho, pois a oração atrai a presença dos bons espíritos, que oferecem amparo e orientação. Dessa forma, a prática da oração é uma demonstração de fé na providência divina e na justiça de Deus, reforçando a confiança de que tudo, em última análise, contribui para o bem daqueles que confiam em Deus. Para Chico, a oração era um alicerce inabalável na vida espiritual. Ela não só protege contra influências negativas, mas também eleva a alma, promove a paz interior e fortalece o espírito para enfrentar os desafios da vida. Mais do que uma prática religiosa, a oração era, para ele, uma necessidade espiritual, um canal de amor e luz que une o ser humano a Deus e aos espíritos superiores. Por isso, Chico sempre incentivava a oração contínua, sincera e cheia de fé, como um caminho seguro para a evolução espiritual e a felicidade verdadeira. Uma das práticas mais difundidas por Chico Xavier para a proteção espiritual era o Evangelho no Lar. Ele recomendava que as famílias se reunissem semanalmente para ler e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, criando um ambiente de paz e harmonia dentro do lar. Segundo Chico, essa prática não só fortalecia os laços familiares, mas também criava uma barreira espiritual que dificultava a entrada de espíritos obsessores. Chico Xavier ensinava que a caridade e o amor ao próximo eram formas poderosas de proteção espiritual. Ele acreditava que o exercício do amor, da paciência e do perdão elevava a vibração da pessoa, tornando-a menos suscetível às influências negativas. Além disso, ao ajudar os outros, a pessoa criava um círculo de boas energias ao seu redor, afastando os espíritos que vibram em frequências inferiores. Nos centros espíritas, Chico Xavier frequentemente aplicava passes, que são transmissões de energias positivas para restaurar o equilíbrio espiritual da pessoa.
Ele acreditava que os passes, aliados à reforma íntima, eram eficazes para desobstruir a aura e afastar espíritos obsessores. Chico também recomendava que as pessoas frequentassem regularmente os centros espíritas para receberem orientações, passes e, quando necessário, o tratamento espiritual adequado. Chico Xavier, com sua sabedoria e amor ao próximo, ensinou que o afastamento de espíritos obsessores não dependia apenas de práticas externas, mas de um profundo compromisso com a elevação moral, a vigilância dos pensamentos e a prática contínua da oração e da caridade. Ele acreditava que, ao seguir esses princípios, qualquer pessoa poderia se proteger das influências negativas e viver em paz, cercada pela luz e proteção dos bons espíritos.